Em primeiro lugar, eu agradeço bastante à Fundação por me convidar para palestrar. Eu não sou um especialista na política brasileira, mas eu estudo a política da América Latina. Eu passei os últimos 30 anos da minha vida me dedicando às democracias da América Latina. E o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, quando eu comecei os meus estudos, ele que era o sociólogo líder do mundo, né, falando sobre a América. Então, ele sempre foi um ídolo meu, né, desde que eu era muito jovem. Então é uma grande honra estar aqui hoje. Eu peço desculpas por não poder dar a palestra em português. O meu português é terrível. A minha esposa disse que eu deveria até tentar, mas eu sou covarde, não vou fazer isso não. Deixa eu começar, então, falando sobre uma coisa que é bastante óbvia, eu acho, mas acho que é importante dizer, que seria que as democracias não morrem hoje como elas costumavam antes. As democracias costumavam morrer na mão de generais, né, com as armas. Então, 3 de cada 4 quebras de democracias foram um coup militar, não é? E, na verdade, falando com pessoas aqui, muitas pessoas no Brasil ainda acham que é mais ou menos como as democracias morrem. Não é. As democracias, elas morrem hoje de maneira mais civil, não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos, presidentes eleitos, e eles utilizam ali as instituições da democracia para reverter. E desde o final da Guerra Fria, a maior parte dos autocratas, eles entraram no poder através de eleições, e eles utilizaram formas constitucionais ou legais, né? Eles utilizaram plebiscitos, referendos, eleições e trabalham através do Congresso ou conseguiram ali o controle do tribunal e eles utilizaram formas legais para legitimizar o seu governo, né? Então, Daniel Ortega, por exemplo, Rafael Correa, Duterte ali nas Filipinas, muitos casos desses. E o que torna essa jornada muito perigosa é precisamente que está escondido através dessa democracia, não é? Porque as coisas parecem normais, né? Não tem aquele coup d'état, né? Aquele golpe onde alguém pega ali o palácio, né? E assume e rasga a Constituição e aí você tem, né, aquela bagunça. Não, não tem isso. Você ainda tem as eleições, você ainda tem um Congresso, você ainda tem uma Constituição. E, na verdade, a subversão da democracia, em muitos casos, é que é sutil, é incremental e, às vezes, é uma coisa muito lenta. Todo mundo, né, por exemplo, na Turquia, né, o partido que assumiu o poder, não foi em 2007, 2008, foi só em 2007, 2008 que realmente entrou no poder, né? O Chávez foi até 2006 e 2007 só que ficou claro que esse regime tinha entrado ali em outro tipo de autoridade, né? Então é uma coisa muito sutil, porque o processo de manipular as instituições é uma coisa incremental, é uma coisa lenta, e por isso os cidadãos não sabem que estão perdendo a sua democracia até ser tarde demais. Em 2011 foi na Venezuela, não é? Então são 13 anos depois dele ser eleito presidente, né? Então em 2011 foi uma maioria ali que ainda acreditava que eles estavam numa democracia, e não era o caso. Então, se essa quebra da democracia começa ali nas eleições, uma das formas de proteger a democracia é evitar que os autoritários ali sejam eleitos em primeiro lugar. E nós precisamos poder identificar esses autoritários quando eles são candidatos. E voltando ali nos anos 70, o Juan Litz, né, um grande político cientista, e ele realmente dedicou a sua carreira para ver como é que as democracias morriam. E ele nasceu na Alemanha, mas cresceu na Espanha durante a Guerra Civil, e ele realmente dedicou a sua carreira para ver como é que as democracias morrem. E ele realmente, nos anos 70, ele fez, né, disse, né, que tinha uma quebra desses regimes democratas, e ele fez um teste de litmus para identificar esse tipo de autoritarismo.
E aí eles pegaram isso, revisaram, e o Lyndon nem sempre escrevia muito bem, muito claramente, mas eles fizeram ali uma atualização disso. E esse teste, ele inclui 4 tipos de comportamento de candidatos que devem, assim, nos deixar nervosos, colocar sinais de alerta, dizendo essas 4 coisas. Essas 4 são as principais. Uma seria a rejeição da democracia, né? Então, não tendo regras democráticas, aí é uma coisa bem óbvia. A segunda coisa seria esse estímulo à violência, não tolerância da violência. Depois, a legitimação dos seus oponentes, isso não ocorre. E o quarto seria essa vontade de acabar com as civilidades dos seus oponentes. Então, quando um candidato ele se comporta com um desses 4 pontos, nós não devemos elegê-lo. Agora, é claro que não existe ali um mecanismo ali à prova de tudo, né? Para identificar esses candidatos, mas na nossa pesquisa, nós descobrimos que todos esses autocratas eleitos, eles passam nessa prova, né? Eles exibem sinais de autoritarismo, eles revelam seu autoritarismo antes de serem eleitos. Tem alguns que falam umas coisas que dá medo, e aí eles podem até se comportar ali de uma forma que dá medo, mas a maioria realmente faz o que diz que vai fazer. Eles se comportam como autoritários, eles realmente fazem discursos autoritários, eles atacam as instituições democratas, como presidentes e primeiros ministros. Chávez, Ortega, Correia, tem vários. Então, a lição que eu tenho disso é que nós precisamos ver o que os candidatos falam e levar a sério. Eles estão falando sério, não estão fazendo gozação. Agora, você tem essas figuras autoritárias, extremistas, e eles sempre aparecem em democracias. Nos Estados Unidos, nós temos um longo histórico disso. Agora, a pergunta é, como é que nós tiramos eles desse centro do poder? E aqui, novamente, nós pegamos ali a elite política, especialmente os partidos políticos, eles têm um papel muito importante. Eleger os autoritários, eles raramente chegam ali no poder sozinhos. Geralmente, eles têm a ajuda de algum partido político, né? Alguém da elite política que abre a porta para eles entrarem. Então, alguns políticos, eles calculam que uma aliança, trabalhando, né, flertando ali com essa figura extremista, pode ajudá-los politicamente num curto espaço de tempo, né, ganhar poder, permanecer no poder, derrotar alguém outro que eles não gostam. E essa suposição é que, se esse extremista ganhar o poder, aí ele vai estabelecer o controle, manter o controle. Então, essa barganha, realmente, às vezes, sai o tiro pela culatra. E o Durani Gioletti, ele estava tentando entrar ali no fascismo, não é? Naquele apelo, aí você tinha ali os candidatos fascistas colocados ali no parlamento e legitimando ali aquele partido fascista. Então, isso realmente não teve um final bom. E na Alemanha, nos anos 20, eles forçaram uma aliança com Hitler, querendo entrar ali, entrando ali no apoio do Hitler, conseguindo o apoio de Hitler para aumentar a sua base, né, que estava em declínio. E depois dele ser chanceler, né, em 1932, e aí os conservadores, ele falou para os aliados conservadores, ele falava assim, olha, daqui a 2 meses eles vão estar tão acuados que eles vão dar um berro. E mais recentemente, na Venezuela, nós temos o Rafael Caldera, né, o antigo presidente. O pessoal realmente teve a primeira tentativa de golpe, né, de coup d'etat, para legitimizar o Chávez. Depois, 2 anos mais tarde, né, ele que liberou o Chávez. E o Caldera sabia muito bem que o Chávez era perigoso, mas ele estava convencido que o Chávez iria, né, sair, desaparecer politicamente antes das eleições de 1988. E a Itália, a Alemanha, a Venezuela, todos esses grandes políticos que abriram a porta para esses extremistas. E nos 3 casos foi um erro trágico. E, novamente, o Juan Letts, ele tentou, ele realmente dedicou sua carreira para ver como é que as democracias morrem. E uma lição que ele nos deu é que os principais políticos precisam fazer o possível, o que é humanamente possível, para manter esses autoritários fora do poder. Eles não apenas precisam estar dispostos a resistir a essa tentação de se aliar com esses extremistas,
mas eles também precisam estar dispostos, se necessário, a juntar forças com os rivais ideológicos defendendo a democracia. E nas palavras de Lindsay, quando você enfrenta ali uma ameaça autoritária, os grandes políticos precisam se juntar com os oponentes que têm uma ideologia distante, mas querem continuar com a democracia viva. Por exemplo, Rafael Caldeira, eles não conseguiram fazer isso. E aí a sua ordem democrática caiu. Depois eu escrevi esse livro, né, como morrem as democracias, e eu preciso falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, né, porque isso aqui é dos Estados Unidos. Então, em 2016, o Partido Republicano também não conseguiu ouvir esse conselho do Lindsay. Então, o Donald Trump realmente ele é autoritário, né? Ele ameaçou não aceitar os resultados das eleições, ele queria colocar o oponente na prisão, aí ele ameaçou também uma ação legal contra os críticos da mídia. Então, os 4 pontos ali, ele estava seguindo, não é? E eles sabiam que o Trump era um democrata, ele não estava bem ali para assumir esse cargo, desculpa falar assim, e é um demideus, né, que ele se achava. E dentro do espectro político é muito difícil você tirar uma pessoa dessas. Geralmente é uma derrota política de curto prazo e nenhum político gosta de perder. Então os políticos, eles têm o seguinte raciocínio, eles falam para si mesmos e para outros que um demideus não é tão bom. Eles podem controlar essa pessoa, mas é melhor passar o poder para ele do que passar o poder para o oponente ali, o rival ideológico, né? E foi isso que os republicanos fizeram. Nenhum líder republicano, nenhum oficial republicano, nenhum governador, senador, nenhum membro do Congresso queria fazer aquela coisa que teria assegurado a derrota do Trump, que seria endossar a Hillary Clinton. E esse é o fato, quer dizer, nenhum republicano endossou a Hillary Clinton e isso mandou uma mensagem muito boa para quem votava nos republicanos, dizendo assim que era uma eleição normal, que o Donald Trump era um candidato normal, que era, né, uma eleição com 2 partidos concorrendo, e dentro desse contexto de uma economia não tão boa e um eleitorado dividido, foi o suficiente para o Donald Trump ser eleito. E agora, os americanos, eles têm ali um presidente basicamente autoritário, não é? E é aí que as instituições entram no jogo. E eu quero falar sobre essas instituições formais e informais. Os americanos, como vocês provavelmente já sabem, eles têm muito orgulho, muita fé na Constituição deles. E o nosso sistema constitucional, né, de cheques e balanços, já restringiu muitos presidentes autoritários, né? Franklin Roosevelt, o Jackson, o Nixon. Mas quais são os pontos principais ali? É que as constituições por si só não são o suficiente para salvar a democracia ou protegê-la. Você precisa de um reforço, você precisa de um suporte, uma complementação. E é o que nós chamamos de normas democráticas. E o livro se foca em 2 normas em particular. A primeira é o que nós chamamos de toleração mútua, então aceitando a legitimidade do seu oponente. Então não importa o quanto nós discordamos com o outro partido, não importa quanto nós não gostamos do outro partido, nós pelo menos publicamente aceitamos que eles são cidadãos leais, gostam muito do país assim como nós, e eles têm direitos iguais para concorrer para esse poder e para participar das eleições. Então, nós não tratamos os nossos rivais como inimigos. A segunda norma é o que nós chamamos de forbearance. Isso aqui é o seguinte, significa que você não vai exercer os seus direitos legais. Então, é como se fosse uma subutilização do poder. Você não sempre pensa em forbearance, né, na política da América Latina, mas é muito importante para fazer uma democracia funcionar. Então, pense no presidente dos Estados Unidos, o que ele pode fazer legalmente, constitucionalmente. Ele pode dar perdão a qualquer coisa, a qualquer pessoa, quando ele quiser.
Não está claro, né? Não está claro, mas a Constituição não tira isso. Isso pode ser testado. Qualquer presidente dos Estados Unidos que tem uma maioria no Congresso, assim como Donald Trump tem hoje, ele pode entrar num pacto com o Congresso. Se ele não gosta, ele pode fazer uma lei, ele pode expandir, sei lá, para 6, 9, 11, 13, sei lá, ele pode preencher, né, com pessoas leais a ele. Isso é legal. E o Congresso pode se recusar a formar o governo, ele pode fechar o governo. E como vocês sabem, o Congresso pode remover o presidente por qualquer motivo, legalmente falando. Agora, o que eu quero dizer com isso é que os políticos, eles podem explorar o que está escrito na Constituição, assim como a dos Estados Unidos, então pode explorar o que está escrito na Constituição de formas que até tiram o espírito da Constituição. Então, o estudante, né, um professor de Harvard, Mark Tushnet, ele falou assim que é um hardball da Constituição. Não sei como traduzir isso em português, boa sorte para quem está traduzindo. Mas o que é esse constitutional hardball? O que é isso? É quando você usa as palavras da lei para diminuir o espírito dessa lei. Você olha para qualquer democracia que falhou no mundo e vocês vão achar muitos desses hardballs, né? Alemanha, Espanha, Argentina com o Perón, Venezuela com Chávez, a Hungria, a Turquia, a Polônia. E isso deve ser comum para todo mundo que segue, né, essas democracias. E nós temos, por exemplo, os argentinos que têm muito disso, né, o Perón, o Kirchner, todos eles fizeram um pacto ali de coisas constitucionais, eles fizeram coisas legais ali no Congresso. O impeachment também pode ser um tipo de hardball, que é uma ferramenta muito poderosa, porque o que você está fazendo? Você está violando, distorcendo ali a vontade dos eleitores. Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa, né? E esses estudantes ali devem ser utilizados ali com restrição, com essa indulgência. E na América Latina, nós temos alguns instantes onde essa indulgência não foi utilizada, esse forbearance, né, essa indulgência não foi utilizada, e são congressos que não gostam do presidente, e é uma forma de simplesmente se livrar do presidente que eles não gostam. E acho que o caso mais claro é Paraguai, em 2012, quando o professor Lula ele foi saído, né, tiraram ele, e ele teve, assim, 2 horas para se defender. Nossa, foi um tribunal, assim, só para show mesmo. E um outro dos meus casos favoritos é no Equador, em 1997, o Congresso não gostava, né, do presidente na época, eles não tinham aqueles 2/3 de votos que eles precisavam para fazer o impeachment do Bucaram, e eles usaram essa cláusula da Constituição que deixava que uma parte só poderia retirar o presidente por causa de incapacidade mental. Nós podemos até debater, né, se esse presidente tinha essa incapacidade mental, mas o Equador no Congresso, eles não passaram nem 5 minutos debatendo se realmente era o caso, né, se ele tinha alguma incapacidade mental. Não, eles utilizaram as palavras daquela norma para remover o presidente. E esse constitutional hardball, ele colocou as instituições neutras, transformou-as em armas contra os oponentes. E isso, se for frequente o suficiente, pode até acabar com uma democracia. Então, isso, o Perón na Argentina, Chávez na Venezuela, na Turquia também. E o que é uma democracia constitucional? O que evita com que ela entre nesse hardball seria ter essa indulgência. Então, é um compromisso dos políticos para ter essa restrição, para defender o espírito da lei acima e além do que é necessário. Então, são os políticos dizendo, sim, legalmente eu posso fazer isso, mas nós não fazemos isso dessa forma aqui. Isso é muito importante numa democracia. Agora, nos Estados Unidos, nós falamos no livro que essa tolerância e essa indulgência nos Estados Unidos foi bem forte no século XX, mas nas últimas décadas, essas normas enfraqueceram em nosso país. Durante a presidência de Obama, em particular, os republicanos começaram a abandonar essa tolerância republicana e eles acabavam
entrando ali, e o presidente, por exemplo, não gostava dos Estados Unidos. Obama não gostava dos Estados Unidos, que os democratas não eram americanos de verdade, e eles realmente chamavam de criminoso, e os republicanos falaram assim, coloque a Hillary, né, coloque ali ela na prisão. E eles acabaram com o Congresso. Então, essa questão de tolerância, os republicanos começaram a questionar a legitimidade dos seus rivais, não chamando eles de americanos, chamando eles de criminosos. E isso nos preocupa, porque sem essa tolerância mútua, os políticos são até empurrados, né, ou tentados a entrar nesse hardball. Quando nós vemos os nossos rivais como inimigos, quando nós vemos nossos rivais como uma ameaça existencial, nós somos tentados a utilizar qualquer forma de evitar que eles consigam o poder. E isso está começando a acontecer nos Estados Unidos. E esse constitutional hardball está aumentando nos Estados Unidos. Um exemplo foi o impeachment do Bill Clinton em 1998. Isso por causa de uma tecnicalidade. Foi um impeachment ali que não acontecia há 130 anos. Na última década, mais ou menos uma dúzia de estados controlados pela República, eles passaram uma legislação deixando mais difícil para aquelas pessoas mais pobres votarem. E era uma restrição do eleitorado nesse caso. E o mais incrível de todos, na minha opinião, é o Senado, que não deixou o presidente Obama realmente preencher ali o Congresso. O Congresso não permitiu que eles até tentassem colocar alguém naquele lugar ali que tinha morrido o senador. Então, a proteção da democracia está enfraquecendo nos Estados Unidos. E como é que chegamos a isso? O que causa, né, essas normas ali de tolerância e de tudo enfraquecerem, né? O que faz com que elas enfraqueçam? Nós temos ali um produto da polarização. Falamos um pouquinho sobre os Estados Unidos, depois eu vou falar sobre o Brasil. Nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas chegaram nos últimos 20 anos, eles se odeiam. Né, eles têm medo e se odeiam. Isso é interessante. Teve uma pesquisa que foi feita em 1960, e eles descobriram que 5% de republicanos e 4% de democratas, eles decidiam assim, se os seus filhos casassem com alguém do outro partido, eles ficariam tristes. Hoje é 50%. Que ficaria triste. Então, 49% de republicanos e 55% de democratas falam assim que eles têm medo do pessoal do outro partido. Nós não vimos esse nível de ódio e de medo desde o final da Guerra Civil. E isso não é aquela polarização esquerda-direita, não. Você tem algo mais profundo nos Estados Unidos. É sobre raça, religião, cultura. Então, o Partido Democrático se tornou uma mistura muito heterogênea de algo secular e o Partido Republicano, ele permanece ali branco e cristão. E daí? Por que isso é importante? É importante porque os cristãos brancos não são qualquer grupo nos Estados Unidos. Uma vez, eles eram uma maioria eleitoral, e mais que isso, eles sentavam ali sem desafios ali em cima, né, nessas hierarquias políticas e sociais. Eles preenchiam o Congresso, a presidência, o governo, as mansões governamentais, eles eram os grandes CEOs das empresas, eles eram as pessoas falando as notícias na televisão, eles eram os atores de TV, e esses tempos acabaram, mas perdendo, né, uma maioria, perdendo esse status, pode ser uma grande ameaça. Muitos eleitores republicanos, eles sentem que o país onde eles cresceram está sendo levado embora. E é isso que leva à polarização nos Estados Unidos. O problema é que a polarização pode acabar com a democracia. Quando a política está muito polarizada e cada lado vê uma vitória do outro lado como sendo algo intolerável, inaceitável, a democracia está com problemas. Porque quando a oposição viu algo intolerável quando ela perdeu, você começa a justificar o uso de medidas extremas para evitar que isso aconteça. Então, violência, fraude na eleição, os coup d'etats, né, os golpes. Então, isso aconteceu na Argentina já há décadas, depois do Perón, no Brasil no início dos anos 60, no Chile nos anos 70. E a democracia
maioria dos Estados Unidos, e é quando eu vou parar de falar do meu país, ele ainda tem ali instituições bastante robustas, mas as normas democráticas, aquelas regras informais não escritas que estavam em nossas instituições, estão sendo erodidas por polarização. Então, eu acho que realmente é um motivo de preocupação no meu país. Ok, e no caso do Brasil, novamente, eu não sou especialista na política brasileira, então não levem muito a sério tudo que eu dizer, ok? Mas eu acho que o nosso argumento também é relevante aqui. Em primeiro lugar, talvez obviamente, assim como os Estados Unidos em 2016, os brasileiros tinham um espectro ali de um candidato autoritário a presidente. E o Rodrigo pediu que eu fizesse um pouquinho de lição de casa, então eu fiz algumas pesquisas lá em Harvard, alguns assistentes me ajudaram, e nós colocamos, né, o teste do Litmus ali no Bolsonaro. Vocês não vão ficar surpresos, porque ele passou nesse teste, né? Ele tem o indicador número 1. Será que ele rejeita as normas democráticas do jogo? Não, a carreira toda dele, desde os anos 80, o Bolsonaro tem falado sobre a ditadura militar muito bem, e ele realmente fala mal da democracia, ele falou da ditadura, falou sobre o fechamento do Congresso, assim como o que aconteceu no Peru um ano antes. Mas recentemente o Bolsonaro falou assim que o que aconteceu no 1964 não era um golpe, ele falou de um chavista e ele questionou, né, o sistema eleitoral do Brasil. Ele colocou o vice-presidente, um general que em muitos momentos sinalizou a sua abertura a um golpe militar. Então, o Bolsonaro não apenas rejeitou as normas democráticas do jogo, mas ele tem feito uma coisa mais aberta, né, do que o Fujimori e o Chaves. Nenhum desses caras realmente falaram abertamente de ditadura como o Bolsonaro. Então, pronto, já temos isso. Indicador número 2, tolerância à violência, né? Em 1998, Bolsonaro disse que deve ter matado 30 mil pessoas, não é? Ele estimulou, né, essa matança da polícia, dos criminais, e aí você tem os esquadrões da morte no Rio de Janeiro, e também em 1996 lá no Pará. Depois ele negou a legitimidade dos seus rivais, o Bolsonaro, ele chamou o presidente de corrupto, que deveria ter sido morto na ditadura, e ele diz ali que ele vai tratar o MST como terrorista. Indicador número 4, essa vontade de acabar com as liberdades civis dos oponentes. E ele endossou o uso da tortura e a morte ali, inclusive contra os esquerdistas, né, os políticos ativos. Então, Bolsonaro, ele é realmente uma figura autoritária. E isso distingue, eu acho que isso é muito importante, isso o distingue de todos os seus rivais, seus principais rivais ali nessa eleição de 2018. Isso distingue do Alckmin, da Marina Silva, do Haddad, do Ciro, e ele também pediu para eu fazer aqui a lição de casa nos outros candidatos, e nenhum deles está passando ali nesse teste Litmus. O Ciro tem uma boca grande, né, pelo que eu descobri, mas nós não descobrimos evidência ali de tendências autoritárias, e ser ofensivo e perder o controle não é igual ser um autoritário. Aceitando, né, aceitando o dinheiro ali também, é o que o Lula fez, não é a mesma coisa. E até os corruptos, e eles geralmente não ameaçam a democracia, mas os autoritários, sim, eles ameaçam a democracia. Então, o Brasil pode estar ali a caminho desses momentos críticos, né, onde os eleitores são forçados a escolher entre os objetivos políticos de curto prazo e a defesa de longo prazo das instituições democráticas. E essa grande lição, a maior lição da minha pesquisa, é que os brasileiros devem
devem resistir à vontade de realmente colocar o Bolsonaro no poder, em qualquer circunstância. Eu fico preocupado quando eu leio que o Bolsonaro foi aplaudido pelo Ministério Nacional no mês passado, e o Robson Andrade ali, muitos empresários gostam do Bolsonaro porque ele mostra autoridade. Eu fico bastante preocupado que esses são os líderes que vão decidir que o Bolsonaro vale a pena o risco. Talvez porque ele pode entregar ali essa questão do poder, ou de repente é melhor do que lidar com um governo que é liderado pelo Ciro ou pelo Haddad. Então, esse que é o erro que foi feito na Itália, dos alemães, e até que os republicanos americanos estão fazendo hoje. Então, qual que é a força ali da democracia no Brasil? Pelo que eu sinto, eu novamente não sou um especialista, é que entre o começo dos anos 90 e realmente eles eram bastante fortes, né? Isso nos padrões da América Latina. Os dois principais partidos, né? Eles se aceitavam, né, como sendo legítimos. É claro que eles não se gostavam, né? Mas eles não se tratavam como inimigos ou como uma ameaça existencial. E os políticos brasileiros, eles têm um tipo de indulgência, né? Então, esse constitutional hardball que nós vimos nos anos 90, né? Nós vimos na Argentina, no Peru, Equador, Bolívia, foi menos comum aqui no Brasil. Isso, maioria, né? Chegando ali nos anos 2000, e os políticos brasileiros, eles não utilizavam ali as instituições como armas contra os oponentes. Kirchner, Chaves, eles não faziam isso, eles não tinham os impeachments como no Equador e no Paraguai, não tinham os esforços para remover, né, candidatos como no México e no Peru, e não tinha também uma reinterpretação constitucional do presidente para ele entrar ali num terceiro, quarto ou quinto mandato. E nos Estados Unidos, parece, para mim, parece ali que as normas democratas brasileiras estão enfraquecendo nos últimos 4 a 5 anos. A política, como vocês sabem, sofreu uma polarização e a tolerância mútua ali começou a erodir. E durante a presidência da Dilma, muitas pessoas na direita começaram a ver o PT como uma ameaça. Eles estão preocupados que o PT está se tornando um partido dominante, que quer esticar o seu poder durante décadas, e alguns até acharam, né, que era uma ameaça. E o pessoal do PT está falando, eles estão falando do PT como golpistas, né? Então, alguns petistas até falam assim que são fascistas. Isso é um problema, essa erosão, essa perda da tolerância mútua, isso estimula ali aquele constitutional hardball, quando nós vemos os nossos rivais como inimigos, ou chamamos eles de totalitários ou golpistas, nós tentamos utilizar qualquer forma necessária para acabar com eles. E a política brasileira viu um aumento ali nesse constitutional hardball. E no impeachment da Dilma, eu discordo do pessoal do PT, eles falam que é um golpe. Não, foi completamente legal, foi constitucional, mas foi um caso de constitutional hardball. A Dilma sofreu um impeachment por causa de uma tecnicalidade por motivos políticos. A Dilma também estava ali no constitutional hardball, né, quando ela tentou colocar Lula como chefe, né, do staff dela para protegê-lo, ou pegar, né, o caso do Lula, ele foi colocado na prisão, ele foi excluído das eleições. Essa exclusão de 2018 das eleições está justificada, é legal, mas também é um caso de hardball judicial, porque eles realmente aceleraram o caso e eles pressionaram a lei, porque o Lula não precisava ir para a cadeia antes das eleições de 2018. Mesmo se você acha que é a coisa certa a fazer, tem gente que legitimamente acha que foi a coisa certa a fazer. As consequências políticas desse tipo de atividade pode ser danosa. Nós temos uma situação agora no Brasil, que é um grande partido político, o PT no Brasil, que acha que os rivais estão jogando sujo. Os petistas acreditam que o partido foi tirado ilegitimamente do poder em 2016 e eles acreditam que a prisão do Lula é uma medida antidemocrática para eles não voltarem ao poder em 2018. E realmente as pesquisas mostram que mais
da metade do país concorda com isso. Isso é um grande problema. O Brasil está realmente vendo um grande problema de polarização. Por um lado, grande parte do pessoal da direita, mais no centro, eles acham que o PT quer se perpetuar no poder e eles vão utilizar qualquer forma, qualquer medida para conseguir isso. Por outro lado, o PT vê o PSDB ali, eles veem qualquer oposição como tendo utilizado uma forma ilegítima para tirar o Lula do poder e agora estão utilizando medidas ilegítimas para mantê-lo fora do poder. Então, os dois lados hoje se veem como perigosos, os dois lados se veem como antidemocratas e os dois lados se veem como sendo uma ameaça existencial. E para piorar as coisas, isso tudo está acontecendo, essa polarização está acontecendo num contexto onde o suporte da democracia está erodindo. Eu acho que vocês já viram a porcentagem de brasileiros que dizem que a democracia é sempre o melhor sistema e já acabou caiu, né, de 77% até 50% hoje. Menos de 20% dos brasileiros estão realmente contentes com a democracia. Então, metade do país realmente quer ver em alguma circunstância, um golpe mesmo. Agora, a erosão dessa democracia indulgente foi por causa do Lava Jato, por causa da crise econômica. Essa erosão de suporte à democracia não é algo irreversível, foi muito baixa ali nos anos 80 e 90, e esse suporte para a democracia não é algo fatal para a democracia, mas realmente a deixa mais vulnerável. E depende da elite, pelo menos agora, nesse momento, defendê-la. Então, depende da elite para defender a democracia. Então, por que a elite deveria defender a democracia? E eu queria dar alguns motivos para isso antes de terminar. Primeiro, não existe evidência, não tem motivo nas ciências sociais que o autoritarismo vai trazer uma solução melhor para o Brasil. Teve muita pesquisa econômica, na ciência política, nessa questão de se as ditaduras têm um desempenho melhor do que as democracias em termos econômicos, né, de crescimento econômico. E os resultados são claros, não é o caso, o desempenho é quase igual. Algumas ditaduras foram muito boas, Taiwan, agora a China, mas são, na verdade, pontos fora da curva, né? Não é todos os governos da China, né, em todos os regimes do mundo, que realmente têm um desempenho muito bom ali no lado econômico. E as ditaduras também não são melhores contra a corrupção, mesmo que tem gente que acha que é o caso, os dados sugerem que são até piores do que na democracia, né, em relação ao combate à corrupção. Então, tem muito pouco a se ganhar a partir do autoritarismo, mas eu acho que tem muito a perder. Então, as instituições democráticas fortes não são fáceis de construir. Você precisa de muito tempo para construir, são décadas. Você precisa de décadas para estabelecer o controle civil sobre o militar. Você precisa de décadas para criar ali um judiciário independente, uma legislação forte. Você pode discordar de mim, mas eu acho que os brasileiros, eles fizeram ali um trabalho muito bom nisso, né, nos últimos 30, 35 anos. Nunca antes na história que os civis controlaram os militares e a independência do judiciário, e nunca tudo esteve tão bom quanto no último quarto de século no Brasil. Uma pequena caída ali de autoritarismo pode acabar com décadas de trabalho. E isso é um problema que muitos países passaram isso, por exemplo, a Argentina, o Peru, o Equador, a Bolívia, porque historicamente a democracia tem se quebrado toda vez que tem uma crise. Então, as instituições democráticas nunca tiveram o tempo que era necessário para enraizar. É um ciclo vicioso, né? Então, os argentinos, o Peru, né, eles ainda estão tentando crescer nessa área. E, finalmente, a sua democracia tem consequências muito além do Brasil. Os últimos 30 anos foram o período mais democrático na história da América Latina, mas, como todos vocês sabem, o ambiente internacional é menos favorável à democracia hoje, comparado com os anos 90. Por motivos óbvios. E, ao mesmo tempo, a satisfação pública, o suporte público da democracia teve uma erosão também e declinou em grande parte da América Latina. Não é só no Brasil, é México, Colômbia, Argentina, Peru, até o Chile e a Costa Rica. O Brasil realmente é um país muito influente. Se a democracia falhar aqui, isso pode desencadear uma grande onda de quebras democráticas na América Latina. Não seria a primeira vez. Em 1964, o golpe daquela
naquela época teve um grande impacto na América Latina. Isso estimulou os militares a assumir o poder na Argentina, Bolívia, Equador, Peru e até no Chile e no Uruguai. Então, seria realmente trágico, na minha opinião, se esse tipo de história realmente acontecesse. Vamos parar por aqui. Obrigada.